Olá, meus queridos alunos do quarto ano. Estamos aqui para mais uma videoaula e dar continuidade aos nossos conteúdos do livro didático de História, certo? Nós já estamos vindo falando sobre o nosso território brasileiro, falando dos indígenas, das habitações, da alimentação, e hoje nós vamos falar do Brasil colônia. O que quer dizer colonial? Quer dizer que não tinha um povoamento, certo? Porque o nosso Brasil, ele no início não era do jeito que está hoje, porque nós temos um regime de governo, certo? Nós temos aí pessoas que dirigem, o nosso país. E de início não era assim. Nós fazíamos parte de uma metrópole, no caso Portugal. Então, o que foi que aconteceu? Nosso Brasil é rico, então tem as riquezas, certo? Aí vinham os países explorar. Portugal, como foi o primeiro país a vir, no caso, mandar expedições, certo? Então, os outros países, por conta disso, eles viam que Portugal não tinha o direito, certo, de estar explorando sozinho. Aí veio os ingleses, os espanhóis, os holandeses. Só que aí, a partir de 1500, Portugal não tinha muito interesse em explorar o Brasil nas riquezas. Isso no período pré-colonial. Ele estava interessado na comercialização dos produtos do Oriente. Aí depois que ele viu que já vinham as tropas, as expedições, aí não. Aí Portugal mandou as expedições para o Brasil. Só que aí foram duas expedições, vamos falar detalhadamente. A primeira que o rei de Portugal enviou, que foi o Dom João, enviou a primeira expedição. Essa expedição foi só para conhecer o território, ver se de fato tinha essas riquezas. Ok, meus queridos? Aí depois veio quem? A outra expedição. A primeira foi comandada por Gaspar de Lemos, aí depois veio a segunda, que essa segunda era de patrulhar, certo? E proteger as riquezas, que foi comandada por Gonçalo Coelho. Aí de fato encontraram a matéria-prima muito valiosa, certo? Que é o pau-brasil. Aí começaram a exportar. Então esse período colonial quer dizer que o Brasil não tinha um regime próprio, certo? Ele dependia de uma metrópole, no caso Portugal. Aí depois não. Depois, com o passar dos anos, aí vieram, aí questão de governo, de regime, aí o Brasil ficou independente, não dependia mais de Portugal. Então, a história do Brasil. Brasil colônia, 1500, a 1822. Então, conhecendo o litoral brasileiro, como eu disse para vocês, devido ao lucrativo comércio com as Índias, o rei de Portugal não procurou povoar a nova terra de imediato. Não procurou, estava preocupado em comercializar produtos com o Oriente. Então, limitaram-se a enviar expedições para conhecer o litoral e investigar se havia metais preciosos, Eram as expedições exploradoras, no caso que foi enviado. Certo que teve a primeira expedição, 1501 a 1502. Foi comandada por Gaspar de Lemos, que percorreu o litoral, deu nome
amigo Américo Vespúcio, que constatou Então eles puderam constatar. Essa primeira expedição foi de reconhecimento. Eles fizeram a vistoria, né, para ver se de fato existia essa riqueza. Então, a existência da grande quantidade de pau-brasil em longas faixas do litoral brasileiro. Aí não, aí, como eles reconheceram, de fato encontraram, né, a população indígena, que foram os índios, certo? Que na época, a partir de 1500, já existia os habitantes. Só que aí, como eles encontraram riqueza, né, aí eles queriam povoar, que de fato começou os primeiros povoamentos, né, que vieram os portugueses, né, para povoar o Brasil. Só que aí também os indígenas, eles, como tinha riqueza, eles procuravam, né, vamos se dizer que proteger. Aí não foi uma primeira vista, né, uma visão amigável. Não. Então teve combates, guerras, derramamento de sangue. E com isso, como os indígenas não conheciam, o que é que os portugueses faziam? Eles trocavam. Então eles faziam troca, né, de produtos que eles traziam por as riquezas, né, que aqui existiam. Segunda expedição foi 1503 a 1504, comandada por Gonçalo Coelho, que fundou a primeira feitoria, que era uma espécie de armazéns, onde era guardado o pau-brasil que os índios cortavam para os portugueses. Então, com isso, houve também o trabalho, né, o trabalho explorador, o trabalho escravo, aonde eles faziam com que os indígenas, né, trabalhavam para eles, certo? No Brasil, em Cabo Frio, atual Rio de Janeiro, trouxeram também um grupo de comerciantes interessados na exploração comercial do pau-brasil, através de um contrato com o rei de Portugal, sendo conhecido como os brasileiros. Pelo contrato de comercialização da madeira, os comerciantes ficavam obrigados a pagar certa importância ao rei pela madeira extraída. Então se pagava, né? Eles vinham extrair, mas pagavam uma quantia para o rei. Os mais importantes comerciantes era Fernão de Noronha. Então as expedições guarda-costa. Depois que vieram, né, a primeira expedição foi de reconhecimento, a segunda foi para proteger a riqueza. Aí não, aí os portugueses, né, o rei, constatou que o Brasil era rico, tinha riqueza. E a importante principal era o pau-brasil, certo? Que de imediato eles já encontraram. E o pau-brasil era muito comercializado, era muito, os comerciantes queriam. Por quê? Porque tinha um lucro alto, certo? Por conta que tinha uma tinta avermelhada, eles utilizavam muito na tintura de tecidos também. Então, aí depois que vieram as expedições, aí depois veio essa expedição aqui, guarda-costa. A exploração do pau-brasil não deu origem ao estabelecimento fixo ao povoado. Foram construídas algumas feitorias, que eram os armazéns, no trecho do litoral, onde a madeira era mais abundante, que servia para defesa contra os concorrentes e para o depósito da própria mercadoria. A concorrência entre portugueses e franceses pela madeira levou o rei de Portugal, Dom João III, a fazer uma série de reclamações à França,
Sem resultados, havia uma expedição denominada Guarda-Costa. Essa expedição chegou em 1526, comandada por Cristóvão Jacques. Para afastar os franceses, essa expedição conseguiu e fundou alguns navios franceses. Prendeu e matou tripulantes sobreviventes que não conseguiram fugir. Apesar das violências cometidas pela expedição portuguesa, os franceses continuaram com sua exploração na costa brasileira. Então, com isso, eles ainda continuaram, né, com esses acontecimentos. Por quê? Porque era rico. Então, eles tinham a matéria-prima muito valiosa. Expedição colonizadora. Aqui começou a se colonizar, a se povoar, a partir do ano de 1530, em consequência da redução do comércio com o Oriente e do temor de perder o Brasil. Então, Portugal, né, estava vendo que ia perder o Brasil e foram, né, o primeiro país a chegar no Brasil. Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a povoar, né, mandar expedições para se fixar. Portugal decidiu colonizar a nova terra, apesar das dificuldades. Para dar início a essa empresa colonizadora, foi organizada uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza em 1530. Seus principais objetivos eram dessa expedição aqui colonizadora. Os principais objetivos: percorrer o litoral e, quando julgasse necessário, explorar o território, o interior, em busca de ouro e prata. Expulsar os franceses que fossem encontrados, organizar núcleo de povoamento e defesa, aumentar o domínio português até o Rio da Prata, abrangendo terras que não pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou no litoral do atual estado de São Paulo, São Vicente, a primeira vila do Brasil. Isso aconteceu, né, em 1532. A primeira vila, né, que fixada no Brasil. Depois subiu a Serra do Mar e, com auxílio de João Ramalho, fundou uma vila no Planalto do Ipiranga, a Vila de Santo André, no atual estado de São Paulo. Martim Afonso distribuiu terras a colonos chamada de Sesmarias. Então eram lotes, né, que era distribuído aos colonos para construir casas, elaborou lei, estimulou o cultivo da cana-de-açúcar e a criação de gado na colônia. Ele retornou a Portugal em 1533 devido aos trabalhos realizados aqui. Sua expedição é considerada o marco inicial da colonização do Brasil. A administração do Brasil colonial. Vamos falar agora da administração. Como era, né? Se eles se fixaram, como era que eles gerenciavam, né, do início o Brasil? Então, tinha o que? As capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Eram, né, terras que elas eram repassadas de pais, né, ia para os filhos, os herdeiros. O rei de Portugal tentou explicar uma experiência que dera bons resultados na ilha do Atlântico. Em 1534, a costa brasileira foi dividida em 15 lotes, com largura entre 200 a 500 quilômetros, estendendo-se do litoral até o Tratado de Tordesilhas, chamado de capitanias hereditárias. Foram assinados, né, e chamados, pois passariam dos donatários aos seus herdeiros, ou seja, passariam de pais para filho esses lotes.
governo entrava com a doação de terras e os gastos exigidos pela colonização ficavam inteiramente por conta do donatário e suas principais tarefas eram. Vamos ver as tarefas. Eles entravam no governo com a doação de terra e os gastos. Claro, os donatários, né, as pessoas que moravam, também tinham que colaborar. Fundar vilas e cidades, desenvolver a lavoura da cana-de-açúcar e a criação de gado, proteger os colonos dos ataques dos índios e de estrangeiros. O donatário tinha todo o poder dentro de sua capitania. Eles aplicavam as leis aos colonos e índios, podendo condená-los à morte. O donatário tinha direito. Vamos ver o direito do donatário, das pessoas que estavam, né, povoando, estavam já fixas, tinham construído casas. Distribuir terra aos colonos, às sesmarias, né, os donatários. Cobrar impostos e podiam ficar com 20% dos lucros do comércio do pau-brasil. Escravizar os índios. Esse sistema beneficiaria o governo português e os donatários. Não conseguia recuperar nem mesmo o dinheiro aplicado. Portanto, não deu os resultados esperados, né? Com isso, com esse povoamento, com essa doação de terra, né? Com esse objetivo que os donatários tinham para com o Brasil, não deu muito certo. Né? Os resultados, né, não era o que eles esperavam. Portanto, o que é que eles esperavam? Somente 2 capitanias prosperaram, sendo elas a de Pernambuco e a de São Vicente, devido ao cultivo da cana-de-açúcar e do gado, e a ajuda de Brás Cubas, fundador da cidade de Santos, e de João Ramalho, que já haviam entre os índios antes da chegada dos portugueses. Então essas 2 deram certo, essas 2 capitanias. As demais não. Certo? Ok? Então, com isso, né, com essa povoação, com essa vinda dos portugueses, né, explorar o Brasil, aí tivemos aí também, né, uma briga, vamos se dizer, entre portugueses e indígenas, né, porque os portugueses eles queriam, né, tomar de conta das terras e os indígenas já habitavam aqui. Então eles não iam deixar, né, que os portugueses tomassem de conta. Aí teve muita morte dos indígenas, né, a questão de eles escravizavam, exploravam os indígenas, até por conta que eles não conheciam, né, os instrumentos, as mercadorias, o próprio pau-brasil, que tinha uma valia, né, imensa para a comercialização, então os indígenas não conheciam. Aí os portugueses se aproveitaram da situação, da ingenuidade dos indígenas para fazer essa exploração. E aí eles utilizavam o próprio índio, né, como um trabalho aí, vamos dizer que escravo. Ok? Então vamos ficando por aqui, até a próxima videoaula. Obrigada a todos.